Salve família vascaína, torcida vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo do Marcão Templário no canal para falar de Vasco, sempre de Vasco, hein? Hoje vamos falar aí, né, comentar um pouquinho sobre o pós-jogo do Vasco com o Botafogo no Engenhão, 1 a 1. Que jogo horroroso do Vasco, mais um jogo que a gente não conseguiu jogar bem. Tivemos sim uma pequena evolução se a gente comparar em relação ao Paraná Clube, mas precisamos evoluir muito mais, né? É um assunto do vídeo. O outro assunto é claro, né? O Vasco voltou a ter presidente. É isso aí, o Alexandre Campelo, que era presidente, passou a ser presidente interino com a decisão da juíza em cancelar as eleições do Vasco. Hoje à tarde ele voltou a ser presidente do Vasco. Vamos falar sobre isso também. Mas antes de mais nada, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ajuda o canal do Marcão Templário a se desenvolver cada vez mais. Jogo do Vasco versus Botafogo, né? Não gostei da partida, né? Já vou logo falando. Acredito não só eu, como 99,99% dos torcedores do Vasco não ficaram satisfeitos com a partida, né? É claro, o Vasco já rendeu muito mais nessa temporada do que vem rendendo, principalmente nas últimas duas partidas, né? Com o Paraná Clube e Botafogo. Claro, a gente está com muito desfalque, uma equipe desconfigurada, o Alberto Valentim está tentando inventar, né, recriar um padrão de jogo para o Vasco. Entrou com 3 laterais esquerdos, né, Henrique, Fabrício e Ramon. O Henrique funcionando como um ponta esquerda, o Fabrício ali como um meia armador. Que situação horrível, né, que o Vasco está. Então não deu certo. Eu acho que assim, o Vasco, pelo menos, se a gente for comparar o Vasco contra o Paraná Clube e o Vasco contra o Botafogo, eu vi uma evolução, que foi a questão de estar mais compacto. Os jogadores estão mais próximos. Eu até comentei isso com alguns amigos, né? Eu estava assistindo um jogo do Grêmio, o Grêmio até não jogou bem, ele empatou com o Bahia em casa. Foi agora um dos últimos jogos do Grêmio no Campeonato Brasileiro, foi 2 a 2. Mas é nítido, quando você tem uma equipe armada, né? Os jogadores jogam mais próximos. Os jogadores do Vasco ficam muito distante do outro, né? Aqueles passes laterais longos, sem criatividade, sem efetividade. Eu consegui ver isso, o Vasco ficando um pouco mais compacto, os jogadores se aproximando, fazendo 1, 2, 3, né? Triangulações, passadas de bola. Começou a surgir alguma coisa de elenco, né? De um jogo coletivo de verdade. O que o Grêmio aplica muito bem, né? A gente que assiste futebol também, assiste outros jogos, outros campeonatos, a gente percebe isso. As grandes equipes, elas jogam mais compactas, mais próximos dos jogadores, né? O Vasco é muito espaçado. Eu acho que teve essa pequena evolução, se a gente for comparar do jogo com o Paraná. Mas estamos muito longe do que a gente já veio render nessa temporada de 2018, inclusive, né? Acredito que com o retorno talvez do Raul, o Desábato não volta, né? Parece que ele ainda sente um desconforto ali no pé. Ele só volta contra o Sport Recife, não volta contra o Cruzeiro, nesse jogo de final de semana, em São Januário. Mas acredito que com a volta do Raul, de repente ali com a volta do Castan também para a zaga, talvez o Leno retornando, com o Pikachu podendo voltar a jogar à frente. O Rildo também como uma opção de segundo tempo para dar mais velocidade. O Vasco vai conseguir ter mais peças, né? O Valentim vai ter mais peças para poder melhorar a qualidade da nossa equipe, né? Mas eu acho que o fundamental é os jogadores ficarem mais próximos. Eles estão muito espaçados. A gente já teve essa evolução. Aquela mentalidade que eu sempre falei, para quem acompanha os vídeos do Marcão Templário, né, se não der para vencer, empata. Pelo menos está acontecendo, né? Nas últimas 5 rodadas, 4 empates e 1 vitória. Empatamos demais. Eu acredito que contra o Paraná Clube, principalmente contra o Paraná Clube, era jogo para vencer, né? Era jogo para 3 pontos, que nos daria um conforto um pouco maior nessa tabela do Campeonato Brasileiro. Mas infelizmente não aconteceu. E agora a gente vai ter que compensar num jogo em casa. Provavelmente agora com o Cruzeiro, né, com a possibilidade da gente pegar uma equipe reserva, né, uma equipe alternativa do Cruzeiro nesse jogo de final de semana. Claro, o elenco do Cruzeiro é muito forte. Essa equipe alternativa, essa equipe reserva do Cruzeiro
pelo menos 5, 6 jogadores ali seriam titulares absolutos do Vasco. Então é uma equipe forte, sim, que o Vasco vai ter que respeitar. Mas precisamos nos soltar mais, arriscar mais, né? O próprio Maxi Lopes está cobrando isso muito, né? Muito isso do grupo, né? Pedindo jogadas verticais para que ele seja mais acionado. E aí, consequentemente, o Vasco tenha mais oportunidades de fazer gols, né? Vamos ver, eu acredito que com o retorno ali do Leno, do Raul, do Castan, a gente, né, o Giovanni Augusto provavelmente vai ser titular, o Pikachu jogando avançado, o Rildo de repente entrando para o segundo tempo, o Vasco vai ter condições sim de crescer em termos de qualidade técnica dentro de campo e quem sabe a gente consiga sair sim com a vitória. Será fundamental, né, para o Vasco vencer o Cruzeiro e, claro, secar os nossos adversários, né, aqueles do 11º ao 20º. Alguns vão ser confrontos diretos, né, o Ceará com o Botafogo, por exemplo. A gente tem que torcer para o empate, né, para os dois morrerem abraçados. O América Mineiro, eu acho que enfrenta o Atlético Mineiro, aí tem que torcer para o Atlético vencer, para o América ser, quem sabe, ultrapassado pelo Vasco. E aí as coisas vão começar a melhorar, né? O Vasco vai dar uma subida ali na tabela, vai afastar um pouquinho ali do Z4, o psicológico vai voltar a ficar a favor, e aí com o retorno dos jogadores contundidos, eu acredito que o Vasco dá uma arrancadinha legal aí, e a gente consegue aí mais 4 vitórias, e mais uns 2, 3 empates, que vão ser sim suficientes para o Vasco se salvar nessa temporada de 2018, né? Bom, falando agora em se salvar, vamos falar de eleições também, né? Que é a grande salvação do Vasco, se a gente tiver de fato eleições de dezembro, né? A desembargadora Márcia, se não me engano, por enquanto anulou a decisão da juíza Glória de anular as eleições do Vasco. Então, o presidente Campelo voltou a ser de fato presidente, deixou de ser um interino, e o lado positivo disso é que ele vai conseguir concluir aquela transação do famoso empréstimo de 31 milhões de reais que o Vasco precisa para fechar o ano 2018 e iniciar o ano 2019 com as suas contas em dia, né? Tem muita coisa sendo comentada, não sei se vocês viram aí, mas eu vou falar. Tem algumas situações aí que estão amarradas a esse empréstimo, né? Eu vi uma reportagem, não me recordo aonde, falando que alguns beneméritos, né, alguns conselheiros vascaínos o Vasco tem dívidas grandes com eles, né? Algo em torno de 7, 4, 5 milhões de reais. E aí parece, né, supõe-se que essa pressão pelo empréstimo dos 31 milhões de reais também seja para se pagar essa dívida que existe com esses beneméritos, conselheiros vascaínos aí. Cara, é o seguinte, é dívida, tem que pagar, né? Agora, se é para conselheiro, se é para empresário Carlos Leite, se é para banco, tem que pagar, não é verdade? Claro, esse empréstimo, a ideologia, a filosofia, a ideia mesmo, né, que foi apresentada pelo Campelo, é para o Vasco pagar salários, né? Pagar seus tributos de 2018 e iniciar o ano de 2019 respirando. Agora, se tiver algo além disso, no mínimo deveria ter sido apresentado, né? Deveria ter sido mais transparente na apresentação lá no Conselho Deliberativo, né? Se tem algo por trás, aí realmente fica difícil, né, da gente defender qualquer coisa. Mas ficar devendo salário numa situação que o Vasco está é complicado, né? A NBB está enrolada para o Vasco. Se o Vasco continuar devendo salários, isso pode sim desmotivar e desencadear uma grande crise dentro do Vasco. Isso não é legal. Então agora o presidente Campelo, ex-interino, atual presidente, poderá sim fechar esse empréstimo. Mas eu continuo sim, claro, torcendo com 99,99% dos vascaínos, né, por cento dos vascaínos, por novas eleições, né? Eu, sinceramente, vendo essa loucura, esses conchavos todos políticos dentro do Vasco da Gama, só me resta realmente torcer para que uma pessoa séria, e quem me parece ser muito sério é o Júlio Brandt, venha a ser o presidente do Vasco e consiga, de fato, dar um choque de gestão dentro do Vasco da Gama e transforme o Vasco. Eu não consigo entender
o Campelo falar que é oposição ao Eurico Miranda e ficar sentado ao lado dele, ficar gritando casaca dentro de São Januário junto com o Eurico Miranda. Eu não consigo entender isso, né? Ah, ele é um dos poderes do Vasco, eu tenho que me dar bem. Não consigo entender. Eu acho que não, se dar bem não é gritar casaca, não é sentar ao lado em São Januário. Não é por aí. Eu acho que tá mais do que se dar bem. Pelo menos é essa visão que eu tenho, né? Então isso me chateia bastante. E é por isso que eu acredito sim que para o Vasco a melhor situação, a melhor solução seriam novas eleições. Mas eu acredito que isso vai acontecer. Por enquanto está anulado, talvez para que se consiga fechar esse empréstimo. É interessante para o Vasco, é interessante para a gente se manter na primeira divisão. Mas na sequência tem que cancelar de novo e soltar essas eleições em dezembro. Inclusive o Campelo já passou para os seus vice-presidentes que será candidato, né? Então, que a justiça seja feita e que a democracia de fato aconteça no Vasco da Gama, ok? Bom, pessoal, por hoje é só. Forte abraço, qualquer coisa, estaremos de volta. Valeu!